E tá gravando. Gente, nós somos os Trágicos e a gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui, de cada um que está compartilhando essa tarde com a gente, que está aqui para ouvir um pouquinho da nossa história, um pouquinho de Faz de Conta que é Tempestade. Para a gente é muito importante esse momento, mostrar esse pedacinho da nossa história. Está aqui presente hoje do nosso grupo o Matias Wunder, Edivan Moraes, Pedro Sarmento, Diogo Fujimura e, especialmente neste momento, agora à tarde, está a Adriana Maia, que é a nossa diretora dos Trágicos. Eu sou o Yuri e vou fazer uma breve introdução aqui para a gente dar a sequência. Cada um vai falar um pouquinho e a gente entra no Faz de Conta que é Tempestade. Nós somos os Trágicos e esse encontro que a gente está tendo aqui agora, ele é possível graças ao inciso 2, artigo 2º da Lei 14.017 de 2020, que é a Lei Aldir Blanc, que está possibilitando que a gente faça esse encontro, que foi de grande ajuda no ano passado para a gente. E nós somos um grupo de teatro que trabalha predominantemente a comédia, mas não somente isso. A gente estuda isso, gosta de trabalhar com isso. Nosso repertório também tem uma predominância em Shakespeare, e eu costumo brincar que a Adriana Maia ela tem mestrado em Shakespeare. Toda vez ela chama a minha atenção que não existe mestrado em Shakespeare, mas eu insisto em dizer que ela tem mestrado em Shakespeare. E hoje, nesses encontros que nós fizemos à 13h, e estamos fazendo agora, 13h nós exibimos a esquete final de Hamlet ou Morte, uma trágica comédia, que é o adulto da nossa companhia. E agora, à tarde, nós vamos exibir o Faz de Conta que é Tempestade. Recortes da peça, com alguns trechos em que a gente conta a história para costurar a história toda para vocês. E no final a gente vai bater um papo também e tirar qualquer dúvida. Né, Matias? Olá, gente, boa tarde. Bem-vindos a essa sessão. É isso aí, Yuri. Como ele falou, vou contar um pouquinho de como a gente se conheceu. Todos nós fomos alunos da Adriana na faculdade. Quer dizer, nós 4, né, tirando o Edivan. Entrou no grupo um pouquinho depois. E nós participamos de um festival em 2014, Festu Rio. E nesse festival nós fomos contemplados com o prêmio de melhor esquete, que era o esquete do Hamlet em 10 minutos, esse resumo da obra do Hamlet, que a Adriana tinha proposto para nós fazermos, e conseguimos fazer ali de uma maneira já assim bem trabalhando a comédia em cima de um texto trágico, né? Desde a faculdade esse foi o mote do trabalho. E aí com a vitória no festival e os outros prêmios que nós ganhamos, nós conseguimos, assim, fundar a companhia e montar o primeiro espetáculo, que foi o Hamlet ou Morte, com esse trabalho da comédia em cima dos trabalhos do Shakespeare. E em 2016, a convite também para nós apresentarmos, nós montamos o nosso primeiro infantil, que foi o Faz de Conta que é Tempestade, também baseado na obra A Tempestade, do Shakespeare, que também não é uma comédia, mas nós assumimos essa missão de transformar essa adaptação em uma comédia e em uma obra também infanto-juvenil para as crianças e para adolescentes, de uma maneira mais leve e engraçada. E é esse o espetáculo que a gente vai mostrar agora, daqui a pouquinho, para vocês, um pouco do resumo, né, do que é o espetáculo, para vocês poderem entender como que ele foi produzido. E depois a gente vai disponibilizar também um link para assistir o espetáculo na íntegra. Quem quiser assistir depois pode assistir. Acho que alguém tem o microfone aberto. Oi, queria pedir para quem tiver com o microfone aberto, dar uma olhadinha aí se pode encerrar, e aproveitando que a gente já está falando isso,
Desculpa, Matias. Não, claro. A Lucinha Esteves está com a mãozinha levantada. Se ela tiver com algum problema, não estiver ouvindo, não tiver, pode escrever para a gente no chat ou no WhatsApp, se ela estiver no grupo do WhatsApp, onde ela tiver, pode falar o que está acontecendo, ou se está levantada por acaso, tudo bem também. Mas se for uma dúvida também, daqui a pouquinho a gente abre para dúvida também. Pode seguir, Matias. Isso. E é basicamente isso. Depois da apresentação do vídeo, a gente vai conversar um pouco melhor sobre o grupo, sobre como nós montamos os espetáculos, as escolhas, e abrir para perguntas, como o Yuri falou. Posso falar? Pode perguntar. Eliane, eu acho que está com o microfone aberto. Eu não. Não, é Vilma que está com. É Vilma que está com o microfone aberto. Eu vou ver aqui. Teste meu microfone. Pronto, acho que agora foi. Então é isso. E agora passar para a Adriana para ela se apresentar também e falar um pouquinho de como a gente escolheu, né, o texto A Tempestade para essa adaptação infanto-juvenil e por que essa obra consegue dialogar, né, do jeito que a gente montou com esse público infanto-juvenil. Oi, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Na realidade, o que aconteceu? A gente fez o Hamlet, e o Hamlet já era uma adaptação, né? Porque a gente trabalhava com já uma adaptação de um texto que chama-se Hamlet em 15 minutos, que não era exatamente o Hamlet em 15 minutos, já era uma adaptação disso. E aí a gente criou toda uma dramaturgia em cima, né? Eu tive uma trabalheira, né? Porque foi criar uma história com o perfil dos bandidos, pequenos bandidos, cafajestes, vilões do Shakespeare, que encaixasse ali no final do Hamlet em 15 minutos, que terminava a peça com esse Hamlet em 15 minutos. Quando a gente se propôs a fazer um espetáculo para criança, na realidade, meu olhar sempre é assim, eu acho que qualquer criança ela pode assistir qualquer espetáculo, essa é a minha opinião. Mas tem uma questão do tempo que você fica dentro de um espetáculo, e isso hoje em dia é uma questão não só para a criança, como também para o adulto, né? Para fazer um espetáculo para criança, é claro, tinha que fazer uma edição edição. Mas para mim, mais do que qualquer outra coisa, e que também isso a gente tem a ver com o Hamlet Morte, eu sempre quando monto, ou seja, quando eu vou pegar uma obra, qualquer que seja, de qualquer autor, eu olho para o meu país, eu olho para a minha cultura, eu olho pelo que está me cercando. E fiz isso, a gente fez essa proposta com o Hamlet Morte, e eu acho que foi a mesma coisa com A Tempestade. A gente olhou para o Brasil, era um cordel aquela peça. Para mim ela era um cordel. Né? A gente pega toda essa cultura tradicional, no melhor sentido da palavra tradicional, das nossas raízes populares. Né? Os meninos são atores extremamente populares, extremamente histriônicos.
que são atores brasileiros, que são atores com uma veia cômica muito forte, com um jogo também muito forte dentro dessa veia cômica, e isso tem a ver com o Brasil. Não é à toa que quando a gente chegou na Rússia, a gente tinha uma diferença clara dos outros grupos. Porque a gente, toda a adaptação, no meu modo de ver, feita com esse olhar brasileiro, que é um olhar que segue as suas raízes, ou seja, da festa, dos folguedos no Tempestade, tinha todo até os nossos figurinos, tinha o Adriano, muito esperto, muito sensível, ele tinha um olhar muito assim daquelas cores do Nordeste. Isso foi feito inclusive depois com o Arlequim, né? Depois que a gente voltou lá para a Rússia. Que eu acho que a grande, para mim, é o grande barato dos trágicos. É que a gente trabalha com o Brasil. E aí, quando se adapta, tem esse tipo de pensamento. A gente não faz uma adaptação inglesa do Shakespeare. A gente faz uma adaptação brasileira, com os atores brasileiros, com o olhar brasileiro, com o humor brasileiro, com a música brasileira, com a embocadura brasileira. Que eu julgo que isso é fundamental. O Shakespeare fez isso. Ele, quando começa a escrever, um dos maiores sucessos do Shakespeare, o jovem Shakespeare, quando chega em Londres, ele tem uma grande sacada, que é falar sobre a história da Inglaterra. Ele começa, o grande sucesso do Shakespeare são os dramas históricos, é o Henrique VI. Isso foi um estouro, ele era um jovem escritor, porque ele vai falar sobre a Inglaterra. E isso é fundamental para quem está assistindo, olhar para o seu próprio país. Hoje em dia, nós precisamos disso urgentemente. É uma das coisas que a gente mais precisa fazer. Olhar para o Brasil. Então, todas essas adaptações, elas são feitas desta forma. E todos os criadores desse grupo, eles têm esse olhar. Eles têm essa capacidade e essa vontade e esse anseio. Por isso que quando a gente vai para a Rússia, vai para o Japão, isso fica muito gritante. Lá vem o grupo dos brasileiros, zoados, barulhentos, engraçados, sonoros, entendeu? Isso tem a ver, e isso assim, é uma das coisas que eu mais gosto. Eu vou até ser meio cafona, que uma das coisas que mais me dá orgulho é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, a questão. Obrigado, Drica. Obrigado. Bom, eu vou falar aqui rapidamente. Bom, vou me apresentar primeiro, então. Eu sou o Diogo, boa tarde, gente, tudo bem? Vou falar aqui bem rápido, para a gente não se estender muito mais também, sobre a nossa trajetória, até para vocês entenderem um pouco mais sobre a gente. Então, a gente teve a oportunidade de fazer muitas temporadas no Rio de Janeiro, acho que foram mais de 10 temporadas que a gente fez, e aí a gente entrou num circuito de festivais e fomos para Minas Gerais, São Paulo, para o Ceará, e até que a gente a gente começou a fazer viagens internacionais. A gente foi 2 vezes para a Rússia, como já foi comentado aqui, e a gente foi para o Japão em 2019, e a gente ia voltar em 2020. A gente teve esse convite de novo para voltar, mas aí chegou a pandemia, né? E aí o que aconteceu que os teatros fecharam, as apresentações todas foram suspensas, e aí os artistas brasileiros eles precisaram se reinventar, né? E descobrir uma nova forma de chegar no público interessado em teatro, né? No grande público. E aí foi então que nasceu esse nosso projeto de Shakespeare na Janela, nas janelas, que é para a gente conseguir falar com o nosso público, com o povo que gosta da gente.
Queria ser bem breve mesmo com você. Então, vou passar a palavra para mais alguém, se alguém quiser falar, para a gente poder começar. Acho que o Edivan pode falar a sinopse da peça rapidinho, para a gente começar. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, eu sou o Edivan. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a sinopse, né, da peça, o que vocês vão assistir daqui a pouquinho, como ela está recortadinha, talvez seja bom vocês ouvirem um pouquinho sobre a história antes, para entender como é que vem o que vocês vão assistir agora. O Faz de Conta que a Tempestade traz para o universo infanto-juvenil a poesia e o engenhoso enredo de Shakespeare, o mais consagrado autor de teatro. O poderoso mago Próspero e a sua filha Miranda vivem há 12 anos em uma ilha sem nome, repleta de espíritos e magia. Seus destinos mudam completamente quando chega à praia um navio arrastado por uma misteriosa tempestade. A sorte dos náufragos está nas mãos de Próspero, mas o que a sua bondosa filha não imagina é que no navio estavam seu maligno tio Antônio e alguém que mudará o seu destino. Para vocês terem uma melhor experiência, clica aqui no botãozinho direito, quem tiver no computador, no View, e coloca Speaker View, ou visualizar, ou então alto-falantes. Que aí vocês vão ver só quem está aparecendo, quem está falando na frente de vocês, e vão ver melhor quando a gente mostrar a apresentação, tá? Que vai agorinha, daqui a pouco, a gente volta, depois da apresentação, são 20 e poucos minutos, a gente volta para conversar mais um pouquinho e responder perguntas de vocês. Então, podem manter as perguntas aí, podem escrever aqui no chat, que a gente vai responder logo daqui a pouquinho, tá? Bom espetáculo. E lembrando só de desligar os microfones, eu sei que todo mundo está desligado, mas vai que liga, e desligar a câmera também, que aí fica bom para a gente poder exibir a peça. Exatamente. O vídeo tem 25 minutos, um pouquinho menos de 25 minutos, e ele foi gravado no Japão, tá? Então, vamos lá para a exibição. Até breve. Amigas crianças, eu vou lhes contar a história de uma ilha no meio do mar. Nela a magia era de verdade. Tudo começa com a tempestade. Próspero mago mandou Ariel soprar muito forte, rasgar todo o céu. O barco do rei nessa costa afundou. Mas ninguém se afogou. Desse naufrágio a esperança nasceu. No mar um príncipe apareceu. A filha do mago o encontrou. E uma grande história começou. Depois da nossa música de abertura, vocês vão conhecer os personagens principais da peça, que são o Mago Próspero e a sua filha Miranda. Eles moram numa ilha no meio do oceano. Próspero, meu pai! Oi, pai! Olá! Ele vivia com sua jovem e bela filha, chamada Miranda. Oi! Nós vivemos felizes nessa ilha por cerca de 12 anos. Até que numa noite... Que a tempestade se faça! A Miranda vê o pai provocando aquela tempestade e naufragando o navio.
Aí ela pergunta por que o pai afundou um navio com pessoas inocentes dentro. Só que o Próspero responde que aquelas pessoas não eram inocentes. Eles já tinham feito muito mal para ele e a sua filha. Então ele vai contar a história de quando ele era o rei de Milão. Cidade de Milão! Não dá, preciso estudar. Você é o rei, você pode mandar. Estude, mãe, não brincar com Miranda. Ah, eu sei, mas para governar e ser bom rei, preciso estudar. Então eu vou chorar. Pare de chorar, pare de chorar, pare de chorar, pare de chorar. Então, se é assim, eu vou te enfeitiçar. Traição! Gonçalo, o que houve? Antônio, seu irmão, que é muito invejoso, arquitetou um plano e traiu o nosso povo. Cuidado, meu senhor, a barra tá pesada. Podemos resistir, mas talvez não sobre nada. Acolhi. Nas portas da cidade está Alonso, rei de Nápoles. Próspero. Alonso. Próspero. Antônio. Próspero. Antônio e Alonso. Gonçalo. Agora, velho amigo, tendo que se redar, evite uma tragédia que talvez se arrependa. Você brincar de magia e não comandar o estado. Chega de folia e me faça esse reinado. Ah, coitado! Eu amo meu reino e vou proteger o meu povo. Mas guarde as minhas palavras, Antônio, nós nos veremos de novo. Passe pra cá, coroa, vamos jogar ao mar. Você é a pequena princesa Miranda, nunca mais vou voltar. Miranda com 3 anos e seu pai, Marco sem bela nem remo. Eu me sinto impotente, sinto raiva e até tremo. Já não tenho esperança de salvar a minha filha. Veja, papai, o que é aquilo? Uma ilha. Uma ilha. Papai, o que é uma ilha? Nosso novo lar. E aí aparece o Caliban. Ele é um ser primitivo e ele é escravizado pela magia de Próspero para fazer aquele trabalho pesado. Caliban, seu monstro preguiçoso! Por que é que você não veio trazer a lenha para a caverna esta manhã? Caliban não nasceu para ser seu escravo, Próspero. Eu, filho da grande bruxa Sicorax, prometeu que a ilha seria minha. Você, com a sua magia, roubou a ilha de mim. Silêncio, escravo, mentiroso! Você aqui parece que gosta de um chicote. Ai! Doeu! Próspero, por que ser tão mal com o Caliban? Você já foi tão bom comigo. E você retribuiu a minha bondade tentando raptar a minha filha. Eu ainda vou me vingar. E essa ilha vai ser minha. E Miranda vai ser a minha rainha. Depois da saída do Caliban,
Um dos náufragos do navio aparece na praia. É o príncipe Fernando, filho do rei Alonso. Miranda fica encantada por ele. Que maravilha! Parece uma miragem. Não sou nenhuma miragem. Eu sou Miranda. Eu sou tão real quanto você. Isso é, se você for real. Tudo que eu desejo saber é se você é real. Oh, maravilha das maravilhas! Não, eu não sou nenhuma maravilha, mas de certo eu sou uma mocinha. Uma mocinha maravilha! Enquanto isso, o rei Alonso, o Gonçalo e o Antônio é o irmão que traiu o Próspero. Eles estão perdidos do outro lado da ilha. Fernando pode estar vivo! É, e onde ele está? Vivo! Por que não conseguimos achá-lo? Ele está vivo! Já andamos por quase toda essa ilha e nada dele. Ele morreu! Ele morreu, eu tenho certeza! A culpa foi sua! Minha? Não, saia da minha frente! A culpa foi sua! Saímos em uma viagem em busca de especiarias. Saímos de lugar nenhum em busca de coisa alguma e chegamos em parte alguma. O príncipe Fernando, bom, nem sabemos o que aconteceu com ele. Eu perdi o meu filho e quero ficar sozinho. Ficarei aqui, esperando que a morte dê um fim ao meu tormento. Mas o que esses personagens não sabem é que o Próspero e o seu espírito ajudante, Ariel, estavam ali, escondidos, olhando tudo. A magia está sendo usada para o Próspero conseguir fazer o plano de vingança dele. Ariel, veja só. Alonso acha que Fernando está morto. Ele está sofrendo muito, senhor. Eu também sofri bastante quando fui jogado num bote em mar aberto com a minha filha de 3 anos de idade no colo. Você acha pouco? Se eu fosse humano, eu teria pena do senhor. Eu sei. São 6 horas, mestre. A hora em que o senhor disse que acabariam os feitiços. Não, ainda não, Ariel. Mas, mestre, o senhor tinha dito que essa seria a última tarefa. Esta tarefa ainda não terminou. Certo. E depois disso, o senhor me deixará ir? Sim. Logo, logo, assim que tudo estiver terminado, sim. Promete? Prometo. E assim, durante o trabalho de Caliban, Próspero ele costumava mandar uns espíritos para que ele não se atrasasse no serviço, né? Só que dessa vez eram pessoas de verdade. Era o bobo da corte, o Trínculo, e o cozinheiro, o Stefano, que tinham naufragado junto com o navio e estavam ali agora, perdidos na ilha. Eu preciso me esconder. Não sei como me esconder. Atrás? Vai estar muito longe, ele vai me ver. Eu sei. Vou me esconder aqui, ó. Debaixo do meu paninho. Eu vou me fingir. Que pedra. E aí, ele não vai me achar. Esses espíritos são, ó, muito bobinhos. Ai, meu Deus, o que vai ser feito de mim, gente? Um pobre bobo como eu, perdido nessa ilha deserta, sem água, sem comida, sem ninguém para conversar. Gente, olha só, o céu tá preto, vai vir outra tempestade por aí, hein? Meu Deus do céu! Ai, Jesus! Ai, o que eu faço, gente? Eu preciso de um lugar para me abrigar, eu preciso me abrigar da tempestade. Olha só! Tem um bom lugar, hein? Aqui é bom pra me esconder. Vou me esconder. Que cheiro de peixe podre! Eu não entrei de jeito nenhum. Não. Ai, meu Deus! Ai, Gabi! Tempestade ou o peixe podre? O peixe podre ou a tempestade? Ai, eu vou! Eu vou de peixe podre!
E aí, nesse momento, o Caliban, com o jeitinho dele, com a promessa dele, consegue convencer o Stefano a roubar o poder de Próspero para se tornar o rei da ilha. Viva Stefano! Viva! E pum na cabeça do Próspero! Pum na cabeça do Próspero! Enquanto isso, Fernando trabalha para Próspero e Miranda assiste. Já estão apaixonados. Puxa vida, você carrega a lenha maravilhosamente bem. Você acha? Sim. Eu nunca vi ninguém carregar a lenha tão bem assim. De cantar! Jura? Então canta! Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou chamar e em cada dia eu vou chamar desesperadamente. Miranda, onde está você? Meu pai! Depressa! Vai carregá-la! Rápido! Já vai, papai! Mas eles estão indo. O quê? Fala logo! Já vai, papai! Já vai! Eu precisava saber O quê? se você gostou Do quê? de mim cantando. Você carrega a lenha maravilhosamente bem. O Caliban, junto com seus novos amigos, o Stefano e o Trínculo, eles vão tentar colocar o plano em ação e roubar os poderes do Próspero. Só que o mago, ele já tinha sido avisado pelo Ariel. E aí... O que é isso? O que é isso? Isso não recebe aí! Isso não recebe aí, mestre! Tome cuidado, mestre, por favor! Isso só pode ser uma armadilha! Stefano, olha só isso aqui! Olha, parece ouro! Stefano! É ouro, Stefano! É ouro! Olha esse que bonito! Larga isso! Isso aqui é um manto digno de um rei! Majestade, majestade! Largue tudo isso, eu vou me embora! Senão o próximo não vai acordar e vai nos encher de magia! É claro que eu vou largar, Mostinho! Aqui na tua cabeça, Não! Ai, leva isso aqui também! Não, peço que ele está maluco! Não vai dar tudo! Ludibrium creare, ludibrium animare, iracundus risus, ludibrium lu! Parece fugas calapadas, seu formigueiro! Ai, tá pensando formigueiro! Você é do formigueiro! Eu sabia! É próximo de sua magia! Não adianta esfregar que essa ingrata para de coçar! Ai, vamos para o mar que eu vou me jogar! Não, mas lá para de coçar! Ai, mestre! Ai, socorro! Ai, mestre, por favor! Espera, Caliban! E a vingança do Próspero continua exatamente como ele planejou. Ele pede então que o Ariel se transforme num animal sinistro para dar um susto nos nobres Antônio e Alonso que estão lá na praia. Antônio e Alonso, vocês colocaram Farifilha no barco no meio do oceano. Como pode isso, Antônio? Eu
E a não ser que se arrependam de suas faltas, não haverá esperança para nenhum dos dois. É terrível. Agora eu sei que estou sendo castigado pelo meu crime. As águas encantadas dessa ilha levaram meu filho por causa de minha falta. Só me resta chorar. Senhores, diante de vocês está o rei destronado de Milão. Próspero, meu bom rei! Como estou feliz em revê-lo! Meu bom amigo Gonçalo, leal, honesto, bom, um pouco falastrão. Me dê um abraço. Ai, eu te amo! Quanto aos senhores, eu poderia castigá-los por tudo que fizeram contra mim e minha filha, mas acho que já sofreram bastante. O perdão vale mais do que a vingança. E após concluir o seu plano, né, que na verdade não era assim uma vingança, tinha chegado a hora de reunir o pai e o filho, que tinham se perdido ali na tempestade. Bom te ver. Papai, esta é Miranda, filha de Próspero. É a menina que eu escolhi para ser a princesa de Nápoles. Muito prazer, majestade. Muito prazer, Mirandinha. A última vez que eu te vi, você era desse tamanho. Eu te mandei, ó. Mas você está aqui, linda. Obrigada. Me dê a sua mão. Me dê a sua mão, meu filho. Eu abençoo essa união. Que maravilha! Agora sim, está tudo pronto. Podemos voltar às nossas vidas em Milão e Nápoles. Mas, papai, e a nossa ilha? Minha filha, a ilha sempre esteve aqui, sempre estará. É verdade. Eu vou conhecer o mundo. Chegou a hora da nossa despedida. Eu tenho emocionada, mestre. Eu também. Mas eu não sou mais seu mestre, nem você é mais meu servo. Agora, você está livre. Livre para voar por aí. Estão indo. Estão partindo. Caliban? Você agora está livre. A ilha será toda sua. Eu vou voltar para o lugar de onde eu vim e você será o dono da ilha. É o quê? Caliban é o dono da ilha? Sim. Caliban é o novo rei da ilha? Exatamente. Eu sabia! Eu sabia! Caliban é o rei da ilha! Caliban é o rei! Caliban! E agora, a música que a gente fez para ninguém se esquecer da lição dessa história. Se alguma coisa que você fez algum amigo se sentir mal, é melhor pedir desculpa logo de uma vez, porque fazer o bem é muito mais legal. Resolvia tudo mais barato, eu gostava de cair nesse romance. Aprendi que certo é um chacunata, e agora eu tenho mais ainda a chance. Se alguma coisa que você fez algum amigo se sente mal, é melhor pedir desculpa logo de uma vez, porque fazer o bem é muito mais legal. Quando alguma coisa não vai bem, é porque ainda pode melhorar. Com bastante lealdade e qualquer respeito, seus amigos você pode ajudar. Se alguma coisa
você fez, fez alguma sentimental. É melhor pedir desculpa logo de uma vez, por fazer o que é muito mais legal. Cuidando de dinheiro, eu tô amando, porque essa história vai mudar. Pra na coisa agora estão montando, e pra sempre é o perdão que vai reinar. Se alguma coisa você fez alguma se sente mal, é melhor pedir desculpas logo de uma vez, porque fazer o bem é muito mais legal. Eu próspero deixou de ser um lar, o rei tomou de volta o seu trono, Garibaldi sempre foi escravizado, agora nessa ilha é o trono. Se alguma coisa você fez alguma vez se sente mal, é melhor pedir desculpas logo de uma vez, porque fazer o bem é muito mais legal. Se alguma coisa você fez alguma vez se sente mal, é melhor pedir desculpas logo de uma vez, porque fazer o bem é muito mais legal. Se alguma coisa que você fez algum amigo se... Não vou continuar sozinho, não vou continuar. Não, vocês não são obrigados. Eu tô aqui. Não, sozinho que eu tava falando de cantar. Imagina eu cantando sozinho. Deu uma saudade, deu uma saudade. Bota Essa a cara era... aí. Yuri. Hã? Eu não tô com a cara, eu não tô com a cara. Agora eu tô. Quem quiser aparecer também, pode ligar a câmera. E pode voltar para mosaico ou speaker view, que aí vai ver todo mundo. No mosaico a gente vê as janelinhas com todo mundo. E esses foram trechos de Faz de Conta que é Tempestade, com alguns comentários nossos para costurar a história. E eu fiquei muito feliz em ver, ficaria mais feliz se estivesse fazendo agora no palco, deu muita saudade de fazer. E eu vou falar um pouquinho da nossa história. Se alguém tiver alguma pergunta, é só perguntar aqui, colocar aqui no chat, ou pode abrir o microfone e falar com a gente também. Nosso grupo surgiu na CAL, Casa das Artes de Laranjeiras, quando a gente estava na faculdade, a gente estudava junto, e a Adriana era, na época, nossa professora, e nós fizemos um trabalho com ela, uma peça, que dentro dessa peça tinha uma sketch, que era o Hamlet em 15 minutos. E assim, teve um primeiro grupo que se formou de atores, que foi uma seleção que ela tinha feito lá para contar essa história, que fazia parte da peça, uma comédia dentro de uma comédia, dentro de outra comédia. Se eu tiver falado errado, me corrige, mas eu acho que era isso. E aí, o Matias teve a ideia de nos inscrever num festival, o Quarto Festu, festival universitário, com essa sketch que a gente fez na CAL. E aí, que era o Hamlet em 15 minutos, que a gente deveria fazê-lo em 10 minutos. E aí, a loucura da gente conseguir contar essa história inteira em 10 minutos, ainda mais fechadinha, né? Mais apertadinha. Então, a gente se ensaiou tanto para fazer, e a gente queria se divertir, a gente não esperava o resultado que a gente teve nesse festival. A gente ensaiou tanto ela para conseguir colocar em 10 minutos, que era um critério, né? Que a peça virou um reloginho. E a gente se divertia muito fazendo ela, e pelo fato de ser muito acelerado, tinha muitos erros que aconteciam durante o processo de ensaio que iam sendo incorporados na peça. Muitas coisas da comédia vêm do erro, né? Vêm do inesperado que acontece, a gente se diverte, e o público provavelmente pode se divertir com isso também. E aí depois veio a Tempestade, o Faz de Conta que é Tempestade, a partir de um convite que a gente teve para fazer um infantil e um adulto da companhia, e nós montamos o Faz de Conta que é Tempestade, que é uma adaptação de A Tempestade, e agora alguém vai seguir falando com vocês também e tirando dúvidas. Veio uma pergunta aqui, ó. O que levou vocês à Tempestade? É uma peça super difícil, cheia de opressão e violência. Sem dúvida. Pois é.
Pergunta da Júlia. Muito obrigado. Ei, Júlia. Então, para falar um pouquinho já do espetáculo em si, acho que a Adriana falou um pouquinho no começo da abordagem que ela quis, né, trazer para as nossas montagens, mas eu lembro muito do processo de ensaio. Quando a gente estava debatendo o texto, o Diogo levantou a ideia da tempestade. E aí, na hora, eu lembro da Adriana se animar e falar assim, caramba, tempestade é uma boa ideia, porque ela retrata, além de poder retratar, né, de vários assuntos importantes, como o perdão, como, né, uma lição importante para as crianças, que eu acho que a grande lição da peça é o perdão, né? É como o Próspero, de vítima, ele de repente passa a ser um opressor ali que causa toda essa situação perigosa, né? Até de quase morte, para se vingar em nome de uma vingança. Mas ali ele vendo a filha se afetuar com o filho do seu inimigo e os inimigos se arrependerem, ele consegue encher o seu coração de perdão e abrir mão da vingança, né? Então acho que essa moral, vamos dizer assim, né? Não gosto muito de usar essa palavra, mas a gente achou que era muito interessante para abordar para as crianças, né? Esse tema, além dela destacar sempre também muito a questão da magia, por ser uma peça que retrata, né, a magia, o encantamento, esses seres fantásticos que são os espíritos. Então, é uma peça muito lúdica, que a gente pode trabalhar muito com a imaginação, com efeito especial, com música. Então, acho que é um universo muito mágico. Então, eu lembro que quando até o Diogo e a Adriana levantaram essa ideia, eu não tinha lido o texto, não tinha essa visão da peça. Então, eu, quando fui ler, li com essa referência toda que a Adriana já trouxe. Então, isso já fez com que eu lesse o texto com esse olhar. E realmente estava tudo ali. Esse universo ficou muito claro para a gente, né? Eu acho que foi um grande mote da escolha. Eu queria falar uma coisa. Que, evidentemente, eu concordo com a Júlia. Ela é uma peça violenta, extremamente violenta. Como a gente estava dentro do universo das crianças, essa violência ela não foi levada ao grau que seria talvez se a gente não tivesse pensando em fazer isso para criança, apesar de eu achar a peça violenta e acho que a gente fazia algumas coisas violentas. Mas para mim, Júlia, ela tem uma coisa que é o meu olhar. Eu aprendi a olhar o Shakespeare de uma maneira um pouquinho diferente. Muitas vezes eu olho o Shakespeare sob a perspectiva das personagens femininas, não das masculinas. E essa peça, ela é a filha que redime o pai. Tanto é que o destaque que era dado para Miranda era muito grande. Eu acho que esses meninos nem percebiam muito isso. Porque o que ela é? Ela é uma peça, claro, de muita violência, porque todo mundo é violento com todo mundo. Todo mundo é violento com todo mundo. O Próspero, ele é violento com o Caliban e com o Ariel. Todos aqueles nobres foram violentos com ele, tirando o Gonçalo. O Caliban, ele foi violento com a Miranda. A Miranda é violenta com o Caliban. Então, ela é uma peça das opressões. E quem redime tudo isso é a filha. Porque ela é que força ele, de alguma maneira. Tem uma situação que ela está grande, ela cresceu, ela precisa de espaço, ele sabe disso. Ela precisa de espaço, ela precisa se casar, ela precisa ter um marido. O único marido ali para ela, ou era o pai, coisa que ele não ia fazer, ou o Caliban.
Então ela precisa de um marido. E aí ele arma aquilo tudo para ver se entrava algum marido. E é claro que ela se apaixona pelo Fernando. Mas é ela que força a ele. Ela coloca ele num lugar que ele é obrigado a rever até o próprio ódio que ele tem contra o irmão. Então, para mim, essa peça é a filha que redime o pai. O Shakespeare tem outras peças assim. O Conto do Inverno é assim e Péricles também é assim. Você veja que é uma peça que tem pouquíssimas personagens femininas. Tem a Miranda e tem um momento que entra lá umas elfas, Ceres, eu não sei quem, é uma pequena cena. O próprio Ariel é um personagem que eventualmente ele é feito por mulher. Mas é uma peça muito testosterônica, porque tem pouca mulher. Mas é essa moça, essa mocinha, que, entendeu? Ela é que traz ele. Ela é que traz ele. E ela é uma das poucas que enfrenta ele. Porque quando ele faz toda a tempestade, ela vai de dedo na cara com ele. O que você está fazendo? Ela é a única que faz isso. Porque ela sabe que ela tem, ele tem um profundo afeto pela filha. Então, a maneira que eu olho para ela é isso. Porque ela é uma peça violenta, ela é uma peça que fala de opressão. Inclusive, você tem montagens, a montagem do Boal, inclusive, é uma montagem que ela é duríssima com o Próspero. Quando o Boal montou isso, dentro do sistema dele do teatro oprimido, ele é duríssimo, porque o Próspero representa o colonizador. O cara que entra ali na ilha e rouba a ilha do outro, né? Mas aí eu olho nesse olhar feminino para Miranda. Porque ela que joga o pai nesse lugar. Tanto é que ele, no final, ele fala, eu vou perdoar, eu vou até abrir mão da minha magia. E quando o Diogo propôs, eu fiquei pensando um pouco isso. Porque é uma maneira que eu já há algum tempo eu olho para a dramaturgia do Shakespeare, que é a partir das personagens femininas e não das masculinas. Não sei se eu te respondi. Drica, obrigado. Também a Letícia está querendo fazer alguma pergunta, eu acredito. Ela está com a mão levantada, levantou a mãozinha aqui. Sim. Boa tarde a todos. Eu sou a prima babona do Pedro Sarmento, sou fã do trabalho de vocês, de você, estou com saudade, muita saudade desse velhinho que tem aí dentro, e queria saber o seguinte, já que vocês são tão criativos, não sei se o repertório de vocês é só Shakespeare, desculpa se eu estiver enganado em relação a isso, mas já passou pela cabeça de vocês fazer comédia com alguma peça de Nelson Rodrigues? Olha, talvez eu faça um comentário esdrúxulo, então eu vou... às vezes que eu vi, né, ou li, muitas coisas eu vi elas já, embora sejam muito trágicas e dramáticas, pelo fato de, na minha leitura, que todo mundo pode discordar, pelo fato de ser tão ao extremo e tão real, só que tudo de ruim que pode ter numa família, numa sociedade, um acúmulo de coisas, eu só consigo ver o Nelson de uma forma engraçada hoje em dia. É lógico que se fizer uma montagem séria, eu vou ver essa montagem séria, mas se fizer ao pé da letra Nelson como ele está escrito, eu acho engraçado, já acho cômico o jeito. Mas eu nunca pensei, falando por mim, eu nunca pensei em fazer comédia. Já fiz, a gente fez com o Alvise uma montagem que não necessariamente era cômica, mas tinha muitos momentos que eram cômicos por esse exagero, que eu considero um exagero
a quantidade de elementos negativos de uma sociedade, de uma família, acumulados num lugar só. Obrigado, Letícia. Obrigado por estar aqui com a gente. Um beijo. Como o Yuri falou, a nossa peça de formatura da faculdade foi A Vida Como Ela É, que, na verdade, é uma coleção de textos, né? E cada montagem vai fazer a sua escolha de textos. Mas é isso, tem muita coisa que é cômica, que tem uma pegada que leva ao riso, né? A comédia também tem esse papel importante de questionar, de botar as pessoas para se questionarem, de botar as pessoas de frente para o seu ridículo, né? Dentro do nosso grupo, a gente nunca debateu sobre montar Nelson, né? A gente sempre teve mais voltado para o Shakespeare por conta de como as coisas foram se desenrolando, né? Porque também o próprio surgimento do grupo foi uma coisa espontânea, né? Não foi uma coisa que a gente se reuniu e falou, vamos fazer isso, né? Foi uma coisa que aconteceu, a gente, como a gente já contou aqui, o sketch foi feito, a gente foi para o festival, ganhou, com o festival tinha que montar uma peça, então a gente seguiu nessa do Shakespeare. Quando a gente foi para a Rússia, a gente montou algumas coisas do Romeu e Julieta também, que é bem trágica, né? Mas a gente também teve uma pegada mais cômica. E depois o Arlequim, no ano seguinte, o Arlequim, que é do Goldoni, que também era comédia dell'arte e é bem comédia mesmo, né? Mas, inclusive, para os nossos próximos trabalhos, a gente ainda não tem nada decidido, mas é uma coisa que entra aí nas nossas possibilidades. Investigar, será que pode ser o Nelson? É uma boa. A gente tinha pensado em fazer, quando falaram na Rússia, que talvez no próximo ano ia se montar a tragédia grega, como era? Qual era? Você lembra qual era? Édipo Rei. Édipo Rei, exatamente. A gente pensou em transformar o Édipo em comédia, por que não? Por que não? Nelson, né? Eu posso aproveitar e responder a pergunta do Rafael? Rafael fez uma pergunta, ele teve que sair, mas eu adorei a pergunta dele. Vou botar um piano aqui atrás. Eu, mais do que ator, sou músico. Então, falou em Tchaikovsky, eu já gostei. Então, a pergunta dele tem algumas obras, aberturas de Tchaikovsky inspiradas em peças de Shakespeare, inclusive A Tempestade. Houve algum estudo de vocês nesse sentido também, ou algo assim? A obra de Shakespeare é super trabalhada no teatro e foi relida no teatro muitas vezes, e na ópera e na música sinfônica também. Então, você tem o Otelo de Verdi, que é uma ópera, você tem Romeu e Julieta, do Gounod, você tem Capuleto e Montecchio, tem tudo ópera, né? Amleto, que é uma ópera baseada no Hamlet, você tem Sonhos de uma Noite de Verão, do Britten, se eu não me engano, que é uma ópera, tem uma abertura do Mendelssohn, tudo assim escrito ou baseado na obra de Shakespeare, nenhuma dessas obras, ou escrito, feito um libreto, né, para uma dessas montagens. No nosso caso, como a Adriana falou no início, né, a gente foi muito pelo tema da brasilidade, da leitura do Shakespeare pelos nossos olhos de brasileiros, né? Então, a gente bebeu muito, foi na música armorial, na música regional. Então, vocês veem que ela falou que tem um cordel, né? A música foi praticamente a obra toda, né? A adaptação que a gente montou, ela rimada, né? Com uma literatura de cordel mesmo. Então, vocês vejam que quando aparecem os bonecos, não sei se deu para perceber, que é tudo rimadinho, que sempre tem uma música, né? No fundo,
e é tudo rimado, né? Foi um trabalho laborioso de Adriana e Xando, né? Principalmente, e a gente depois deu uma adaptada, né, ao nosso jeitos trágicos, que é como a gente sempre faz, né? Mas é um trabalho muito interessante, né, que a gente fez, uma pesquisa mais para o ambiente da música brasileira mesmo, regional, armorial, de música nordestina, né, e que eu acho que dá um sabor bem interessante, assim, que você começa a ouvir a música e abre aquela empanada com os bonecos, que já daqui a pouco tem surpresa aí. Acho que é muito interessante. No vídeo, infelizmente, os bonecos não aparecem com tanta definição, né? Porque a câmera estava um pouco afastada. A gente deu um zoom ali, mas com a luz também ficou um pouquinho estourado. Então, mas a gente pode mostrar agora os bonecos para vocês um pouco melhor. O Matias está com eles ali, para vocês verem também o trabalho. Olha aí, o Próspero. O trabalho da Fátima Café, que é a bonequeira que trabalhou com a gente. Excelentes os bonecos, muito expressivos, super divertidos, que foi uma coisa importante para a gente conseguir contar essa história, visto que são tantos personagens que a gente não conseguiria fazer todos eles com o nosso corpo, né? Porque, principalmente, essa cena dos nobres, que a gente ainda cortou um personagem, precisaria de mais pessoas, né? Então, o Yuri, ele faz 2 bonecos ao mesmo tempo, ele faz o Gonçalo, aquele falastrão, o cabeçudinho, olha o Ariel aí. Eu sou apaixonado! E o Antônio, ele faz o Gonçalo e o Antônio, que é o irmão, olha o Gonçalo aí. A carinha dele, bonitinho. E esse é o Antônio. O Diogo faz o Rei Alonso em boneco e depois no final da peça ele aparece para dar o abraço no Fernando e selar o casamento. E esse boneco é muito legal porque ele chora. Ele tem atrás umas bombinhas de água e olha lá. E aí, na hora que ele está se lamentando, que o filho dele, que ele acha que o filho morreu, aperta a bombinha ali e ele chora. No vídeo não fica fica difícil de ver, mas ao vivo fica muito legal. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Deixa eu saber uma coisa. Vocês fizeram algum tipo de comentário sobre o palco elisabetano que a gente tem? Foi falado? Acho que a gente falou só na primeira, na primeira, né, na primeira reunião de 13h. Vale a pena falar novamente, porque tem outras pessoas. Isso é muito fundamental, que faz com que... Porque fica parecendo um pouco que nós somos loucos, que a gente transforma tudo em comédia. Não é que nós não sejamos, né, Adriana? O que é? Não é que nós não sejamos loucos. E na realidade, esse lugar que eu estou chamando de brasilidade tudo, da cultura popular, ele é dado pela encenação e pela adaptação, e também espacialmente, porque tanto A Tempestade quanto Hamlet são peças do jeito que a gente fez, que a gente podia fazer na rua. A gente poderia fazer na rua. A gente tem um aspecto popular muito forte. E isso traz a comicidade. Se a gente fizer Nelson Rodrigues na rua, a gente vai trazer a comicidade. Porque a cultura popular, ela trabalha com o melodramático, o trágico e com o cômico. Isso é uma característica. Isso é uma característica dos folguedos populares, das festas populares e do teatro popular. Qualquer coisa que a gente vai ver na rua pode ter o seu aspecto trágico e imediatamente ter o seu aspecto cômico. A dramaturgia do Shakespeare,
ela ajuda muito em relação a isso. Muito. Porque ela não foi feita o dramaturgo dela não era um burguês, que é diferente do Nelson Rodrigues. Eu não estou falando mal do Nelson Rodrigues, mas o Nelson Rodrigues era um cara que sentava a bunda dele na cadeira e escrevia na máquina para um teatro italiano. O Shakespeare, não. Ele vai escrever para um teatro multifacetado, que era aberto, não tinha teto, se chovesse você pegava chuva, com as pessoas, muitas pessoas em volta, que tinha pouquíssima coxia. Isso são características do teatro popular. Então, qualquer peça do Shakespeare, qualquer uma, pode ser, deixa eu pegar uma bem trágica, Macbeth, que eu acabei de fazer. Você vai ver um aspecto cômico. Vai ter. A dramaturgia burguesa do teatro fechado italiano, ela é um pouco mais difícil, porque o cara não trabalha muito com a cultura popular. Agora, se eu pegar o Nelson Rodrigues e botar na rua, esse aspecto vai aparecer, até porque o Nelson é melodramático, então dá para aparecer isso. Entende? Isso tem a ver muito como você aborda dentro da encenação espacialmente. A gente faz os trágicos, a gente faz um teatro popular. É uma característica nossa. Graças a Deus. Porque a gente quer atingir muita gente. A gente não quer fazer um teatro intelectual. Isso não está nos nossos... E eu falo isso com muita liberdade, porque o teatro ele precisa avançar, ele precisa ir para vários lugares. Se a gente pegar Hamlet ou A Tempestade e a gente for para o interior do interior de Rondônia, eu tenho certeza que vai chamar Não, a gente não precisa de uma luz, não sei como, de uma fumacinha, não precisa disso. Porque a gente faz um teatro de característica popular. E aí a comicidade vai aparecer. É o nosso norte. A não ser que eles queiram fazer teatro com o Gerald Thomas. Aí eles trabalham com o Gerald Thomas. Mas de jeito nenhum. Eu acho muito interessante isso que a Adriana está falando, da característica popular do grupo mesmo, que isso é muito verdade. Acho que a gente até já foi comprovado, né? Já comprovou isso algumas vezes. E uma que eu mais lembro foi quando a gente levou a Tempestade para apresentar em colégios municipais aqui do Rio de Janeiro, onde a gente estava também sem cenário, apresentando em quadra de escola, com o som um pouco improvisado, né, com o som que tinha, e para alunos de ensino médio, ou seja, não eram nem crianças, né? É aquela fase infanto-juvenil já quase adulta mesmo. E a gente com um certo receio do espetáculo não funcionar, não ser bem recebido, né? E foram uma das melhores apresentações que a gente fez, assim, na quadra, cara a cara com o público, como eles riam, como eles recebiam, como funcionou. E aí, mais uma vez, a gente teve essa comprovação do quanto realmente esse caráter popular, quando eu acho que ele é feito, né, com sinceridade, né, falando, sem ser rebuscado, sem querer lambuzar ele de muita coisa, o público ama e fala para todos os públicos, né? E eu acho que esse espetáculo com Hamlet a gente já tinha um pouco essa noção, e a Tempestade também. Aproveitando aí a nossa presença japonesa, Diogo, podia trazer um pouquinho do Japão para a gente, com toda a sua niponicidade. Essa palavra é boa. É porque eu sigo o mestre, que é Shakespeare, que fazia muito neologismo, para quem não sabe. Entendi. Bom, gente, então eu vou contar uma experiência que a gente viveu, né? Que foi uma aventura e também um grande aprendizado que a gente conseguiu. Bom, eu vou começar falando que eu morei no Japão muito novo, tinha 11 anos quando eu me mudei para lá com a minha família.
e muito antes de ser ator, de pensar em ser ator. E conheci o Japão, voltei para o Brasil, mas meu pai continuou morando lá e há alguns anos ele é professor de uma escola, né? Então ele é professor de química para adolescentes e crianças brasileiras lá no Japão. E numa dessas conversas que eu estava tendo com meu pai, ele estava falando assim o quanto que as crianças lá no Japão não têm cultura, não têm acesso a um filme, não era filme que estava falando, mas um teatro, essas coisas, cultura, livros, informações sobre o Brasil, né? E aí a gente estava com a peça Faz de Conta que é Tempestade, a gente também tinha o Hamlet, e ele falou assim, pô, será que não é legal, de repente, vocês virem aqui para o Japão e apresentar essas duas peças para a comunidade brasileira? Aí falou, vamos tentar, né? Aí a gente começou a ir atrás, a gente conseguiu um patrocínio de uma empresa brasileira lá no Japão. Eles falaram, não, vamos apostar num projeto cultural, vamos trazer teatro para o Japão e vamos ver como vai ser, né? Como é que, se o público brasileiro vai gostar, se eles têm interesse em fazer, em participar de algum evento cultural, se é isso mesmo. Eles arriscaram. E aí nós fomos o primeiro grupo de teatro a ir para o Japão, do Brasil. Bom, aí, enfim, aí a gente ficou aqui, ensaiamos bastante, fizemos umas readaptações, a gente precisava levar tudo que a gente tinha em 2 malas convencionais para cada um, né? Então era muita coisa, era muita bagagem, era cenário, era figurino, né? A gente teve que se adaptar, foi uma loucura, a gente ficou dias pesando malinha com uma balancinha para ver se conseguia fazer tudo caber. Enfim, cabemos e fomos para o Japão. E quando a gente chegou lá, enfim, era assim, tipo, um grupo de teatro aqui, né? Como é que vai ser? E a gente ficou muito preocupado se a gente ia ter público, se a gente não ia ter público, eles não conseguiam falar para a gente exatamente como seria. E a gente pensou num mecanismo de atingir algumas pessoas ali, né? Falou assim, vamos vestidos de personagem nas escolas, conversar com as crianças, de repente isso anima as crianças de assistir a peça. E quando a gente chegou nas escolas, foi uma surpresa, assim, porque a gente foi tão bem recebido, assim, as crianças, elas olhavam pra gente com uma admiração, queriam tocar na gente, queriam saber mais sobre a gente, assim, e era aquele brilho no olhar daquelas crianças, assim, que a gente falou assim, nossa, o que está acontecendo, né? Até autógrafo a gente estava dando, isso que eles não tinham nem ido assistir as nossas peças. E ali a gente começou a ver a necessidade que eles tinham de ter uma referência cultural, de ver uma coisa, né? Uma diferença, uma coisa lúdica, sair daquele lugar do Japão, que é uma coisa tudo muito mecanizada, muito certinha, muito fechada, né? E aí a gente fez as 2 apresentações do Hamlet para os adultos, né? Que a gente teve um público muito legal, foi até mais do que a gente imaginava, mas as crianças foi muito especial, né? A gente, com a Tempestade, a gente conseguiu lotar praticamente todos os teatros que a gente foi, com crianças de escolas, a gente conseguiu o contato das escolas, as escolas fizeram um frete com os alunos, levaram todos os alunos e em todas as apresentações que a gente fez, as crianças foi muito legal, assim, e o mais bonito de ver era a transformação que a gente estava trazendo para aquelas crianças, sabe? A vida que brotava assim dos olhos, a esperança de ser diferente, de ter uma vida além daquilo. Eu separei umas fotos aqui que eu até queria compartilhar com vocês para exemplificar esses momentos. Eu posso compartilhar?
Sim! Peraí. Deixa eu ver onde foi que eu salvei rapidinho. Enquanto o Diogo está achando as fotos, eu vou falar as palavras que a gente aprendeu no Japão. Brincadeira, não vou registrar isso em vídeo, não. O Yuri, tem que botar o Diogo de co-host. Não precisa, precisa? Acho que sim. Não, não precisa. É só Não? botar lá no onde está a coisa de segurança, Yuri. Você abre para qualquer um compartilhar a tela. Bom, Você aqui. está com o microfone. Foi? Tá. Eu vou botar aqui, compartilhar a tela. Estão vendo, né? Essa aqui foi uma visita que a gente fez nas escolas lá. Então aqui as crianças lá, tudo filhos de brasileiros que moram lá. Essa aqui era uma escola brasileira. Aí, né, as criancinhas ali. Esse aqui foi uma outra escola também que a gente foi. A comunidade brasileira no Japão, ela é muito grande, muito carente de cultura, de informação. Elas vivem num mundinho muito deles, muito enclausurado e sem qualquer tipo de informação. Esse aí já é no teatro, com as escolas lá. Aí tinham as criancinhas bem pequenininhas, mas também, assim, aqui na frente você já pode ver que também tem uns que são mais adolescentes, assim, então foi bem acessível, assim, para todas as idades. Né? Ó, a gente esteve em 5 cidades lá. Foi. A gente viajou bastante. A gente andou horas e horas de van. Sobrevivemos a um furacão. Foi bem legal. É que não passou pela gente, na verdade. Todas as emoções que o Japão poderia proporcionar, né? Sim. Esses aí são todos os grupos de crianças que a gente... Escolas que a gente conseguiu atingir. Isso aqui foi as cartas que eles escreveram pra gente, sabe? Foi tão profundo, assim, a forma como eles viram a gente, que eles começaram a escrever cartas e mandar pra gente. E essa é uma das cartas que a gente acabou recebendo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Mostrar aqui. O público que a gente apresentou. Essa apresentação foi em Hamamatsu, que foi a cidade onde eu morei quando era pequeno também. Então, para mim, também foi bem especial poder voltar para o Japão, não mais como um estrangeiro, um dekasegi, né? E poder estar me apresentando nesse palco como artista. E meu pai acabou falando muito sobre isso, de levar também esperanças para as crianças que estão lá, que muitas vezes eles não têm expectativas de algo a mais, né? Porque uma vez que você está no Japão, que você trabalha em fábrica e que você vive isso, você acaba meio que sendo condicionado a viver esse tipo de coisas e não estimular algum tipo de sonho. E eu fui um exemplo de uma pessoa que morava lá, né, e que saí de lá, conquistei as minhas coisas, vivi o meu sonho e eu estava lá naqueles palcos para aquelas pessoas podendo vivenciar esse sonho. Isso é muito importante, porque a gente que mora no Brasil, a gente, principalmente nas cidades grandes, né, a gente está acostumado, a gente acha que essas coisas assim fazem parte da vida normal, né, você ir ao teatro e tal, mas aí quando você se depara com uma realidade diferente, você vê o quanto realmente isso faz diferença, o quanto isso é necessário, né? E isso tudo realmente foi muito especial para a gente, toda essa turnê. E o que é muito divertido também a gente passou 20 dias lá morando junto,
tendo que se virar para montar as coisas de teatro em teatro. Quem não trabalha com teatro às vezes não tem muita noção da trabalheira que é, né? Então até a própria produção que recebeu a gente lá não estava muito acostumado com isso. Eles faziam muito show. E aí show você vai, monta a luz, testa o microfone, acabou. A gente não, a gente tinha que montar palco, desmontar palco, fazer marcação de luz, fazer programar a luz, que também é muito complicado, né? Leva muito tempo. Então a gente entrava no teatro 9 da manhã e saía 10 da noite, às vezes 11, e uma batida muito forte, assim. Só colaborando para o que o... Perdão. Desculpa, operar a luz na mão, como a Adriana fez em todas as apresentações do Japão. Luz e som ao mesmo tempo. É assim. Foi uma experiência muito, muito intensa, muito boa. Para todo mundo ter uma ideia, a gente entrava no teatro 8h30, 9 horas da manhã, acho que era isso, né? E a gente saía do teatro às 10h30, 11 da noite. E é realmente entrar no teatro essa hora e sair essa hora que eu falei, não é? A gente passava o dia inteiro no teatro, montando, organizando. E o que move isso? O que faz a gente ter essa energia? Muito Guaraná, que era o nosso patrocinador. Eu achei que era uma coisa séria. Não, mas sério, fala sério. Realmente, é porque veio isso. Eu não esperava ouvir um negócio desse. Mas eu não ia falar isso, não, é porque veio na hora. Eu não posso. Estava alto e você tinha, né? Eu não posso deixar passar sem falar o que me vem, entendeu? Mas o que eu ia falar é o que dá essa energia. É a gente levar a arte, contar a história, fazer o nosso teatro. E a gente quer fazer, né? A gente quer contar a história. E aí, quando a gente vê o resultado da primeira apresentação, quando a gente vê o resultado do público que é tocado por essa história, a energia só se multiplica. Então, a gente quer continuar contando, a gente quer continuar fazendo. Então, é isso que move a gente, era isso que, de fato, eu queria falar, além do Guaraná. O Guaraná veio na hora, assim. Eu falei, o que dá energia? Guaraná. Bom, gente, está chegando no final. Alguém mais quer fazer alguma consideração, pergunta? Alguém do nosso grupo quer fazer mais considerações? Eu até tinha alguma coisa para falar. Deixa eu falar aqui rapidinho. O resultado dessa nossa viagem lá para o Japão, ela foi tão expressiva assim dentro da comunidade brasileira que o patrocinador, o nosso patrocinador, ele viu que levar teatro, levar cultura para o Japão era tão importante que depois que a gente foi embora, ele quis fazer um centro cultural para que os brasileiros lá pudessem ter aula, pudessem ter acesso a música, teatro, dança. E esse projeto já estava em andamento e ele só foi interrompido por conta da pandemia, né? Então, eles interromperam a construção de um espaço inteiro cultural para brasileiros por conta da pandemia. E a gente está torcendo para que esse espaço, esse planejamento volte a ter continuidade depois que a pandemia passar, porque seria bem legal para a comunidade. Era só isso. Só isso não, só isso tudo. E até para a gente poder voltar para lá de novo, né? Sim. Acho que é legal a gente agradecer, a gente falou isso mais cedo, o Matias falou, que a gente sobe no palco, a gente, né, com a nossa cara, mas tem um monte de gente por trás, né, digamos assim. Tem sempre a Adriana com a gente, nos dirigindo e às vezes até falando um texto do Ariel, operando som, né? A Adriana já falou até texto do Ariel em peça, quando não tinha gravação, operando som, operando luz, nossa galera da produção, Madalena Viana, que trabalhou com a gente também, a Larissa Costa, todo mundo do cenário, figurino, Adriano, nosso iluminador maravilhoso, Anderson Rato. Se vocês puderem ver A Tempestade, eu assisti hoje, A Tempestade não, o Hamlet, assisti de novo e falei, meu Deus, essa luz é muito incrível. A luz do rato é uma coisa assim,
maravilhosa, assim. Tem muita gente que trabalha com a gente. Se eu esqueci de alguém, falem aí alguém que eu esqueci. Xando Graça, que nos ajuda sempre. Fatinha já foi falar. Acho que você falou todo mundo. Fatinha. A Letícia levantou a mão. Tem alguma coisa a dizer? Rapidinho, uma última pergunta. Quando vocês estão manipulando os bonecos, aquele áudio é ao vivo ou vocês gravaram? Então, você quer a verdade ou a mentira? A verdade. A gente teve 2 momentos daquelas cenas dos bonecos. Nas nossas primeiras apresentações, primeiras temporadas, a gente fazia ao vivo. Mas aí, com essa coisa de ir para o Japão, a gente achou que seria melhor gravar. E, inclusive, a primeira cena, que hoje é uma música, antes era um cordel mesmo, falado. Aí a gente, não, vamos fazer uma música, vai ficar mais divertido e tal. Isso é uma característica também do grupo, a gente está sempre pensando como mudar e melhorar as coisas, né? Então, essa gravação que vocês viram era gravado. E a gente ensaiava para fazer na hora ali, né? E Perdão, Ed. Não, pode falar, depois eu falo. O fato de ser gravado para essa sequência nossa de apresentações do Japão era muito importante, porque nós apresentaríamos em muitos teatros diferentes com técnicas diferentes, né? com equipamentos técnicos diferentes acústicas diferentes, e os equipamentos eram ótimos, os teatros eram ótimos, mas a gente não sabia exatamente o que a gente iria encontrar no sentido de acústica, tamanhos, e mais do que isso, a gente precisava A gente viu, quando, das primeiras vezes que a gente apresentou, a velocidade em que a gente tem que se trocar lá atrás para fazer o próximo personagem, ela exige bastante da gente. Então, é uma delícia fazer ao vivo, porque fazer os personagens ao vivo a gente ainda tem a possibilidade de brincar ainda com essa realidade acontecendo ali, mas a gravação também deu para a gente um respiro, porque era um batidão uma turnê bem puxada, então o fato de estar gravado, a gente estava lá embaixo assim, e o bonequinho mexendo lá em cima, falando o que tinha que fazer, a gente aqui, e aí, amigo, como é que você tá? Tá tudo bem? Você vai sobreviver? Ai, vai dar tudo certo. E aqui o bonequinho mexendo no ritmo. Exagerei só um pouco. Eu ia falar isso, a gente quando faz ali embaixo, na empanada, né, a gente tem uma cortina logo na frente. Se a gente faz sem microfone, é uma barreira muito grande para o nosso som. Né? Quando a gente está do lado, na frente do palco, né, a gente consegue projetar melhor. Ali agachadinho, do ponto de vista da técnica vocal mesmo, cantar ali, meio agachado, com a mão para o alto e com um pano na nossa frente, é um tecido pesado, né? Então, para ter aquele caimento bonito que a mãe do Matias fazia para a gente, botava ali em cima com bom cuidado, é muito difícil, né? Então, a gente conseguir fazer isso. Fora que tem isso, né? Que o Yuri falou, a gente fica morto, e eu, por exemplo, não costumo fazer a manipulação dos bonecos, mas já teve vez de o Diogo não conseguir chegar, o Pedro não conseguir chegar porque estava se trocando, porque ficou com um negócio preso em não sei onde, e o boneco tem que entrar, e aí do nada eu sou catapultado, assim, puxado para dentro do negócio, e vem fazer o boneco, aí você segura o boneco, faz um pouquinho do boneco, aí chega alguém, não sei o quê, tu tem que vir para cá porque eu tenho que fazer outra coisa. É realmente uma zona que a gente ama. Não é essa palavra, não é essa palavra. É agitado. Imprevistos que acontecem. Gente, alguém vai fazer mais alguma consideração? Vai colaborar com mais alguma ideia? A gente tem que encerrar mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem 1 minutinho e a gente vai encerrar. A gente agradece a presença de vocês que estão aqui com a gente até agora, né? Obrigado por terem vindo. A gente vai deixar o link, esse link vai ficar, a gente vai ficar até o final do ano, o link dessa reunião vai ficar disponibilizado no YouTube dos Trágicos.
Então, se vocês gostaram, né, gostaram da conversa, gostaram da apresentação, passa lá nas nossas redes sociais, no Instagram, principalmente no Facebook, que vai ter lá na nossa bio, em algum lugar, vai ter o link para essas duas apresentações. E vocês podem mandar para pessoas, esse grupo aqui foi muito legal, eu participei com eles, e vai ser muito legal poder estar na casa de mais pessoas através dessas janelinhas aqui, enquanto a gente não pode estar junto no teatro. É isso. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecimento mais do que especial para a Adriana Maia compartilhar esse momento com a gente agora, nossa diretora maravilhosa, nossa parceira e que está com a gente em todas as ideias, acreditando nas loucuras e nos ensinando muito. Muito obrigado por estar aqui com a gente agora. Caso você queira falar alguma coisa, me interrompe e eu calo a boca para você falar. Eu só vou agradecer o... Já falei muito, Yuri. Já falei pra caramba. Obrigado, Drica. Obrigado. E lembrando, esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora é uma contrapartida do projeto, do inciso 2, artigo 2º da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc, que era subsídio para grupos de teatro no ano passado, e isso permitiu que a gente estivesse fazendo essa reunião agora. Muito obrigado pela presença de vocês. Se alguém não for falar mais nada, eu vou encerrar. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Quem está no grupo do WhatsApp, a gente vai mandar o link lá também. É isso. Um beijo. Beijo. Não, voltem logo. Sim, vamos. Sim, queríamos. Nossa, que saudade que deu. E aí?